Bem-vindo a uma jornada fascinante pelos segredos dos porta-aviões. Você já se perguntou o que é esse incrível navio que parece uma cidade flutuante nos oceanos? Prepare-se para desvendar o mistério. Ele é um gigante dos mares que tem a capacidade de carregar e operar aviões de combate. Quase como uma base aérea que desafia as ondas, o porta-aviões serve como um trampolim para que os aviões possam decolar e pousar, realizando missões incríveis sem precisar de uma pista de aeroporto tradicional. Não é só um navio comum, é como se fosse uma cidade inteira, com suas pistas de decolagem como estradas para o céu e seus estacionamentos secretos onde os aviões descansam. É um lugar onde milhares de pessoas trabalham juntas como uma equipe de super-heróis, garantindo que cada parte do navio funcione em conjunto para realizar as missões mais emocionantes. Então prepare-se para mergulhar nesse mundo de maravilhas flutuantes. Esses enormes galpões dentro do navio são como garagens gigantes, onde os aviões repousam depois de suas emocionantes aventuras nos céus. Essas casas mágicas para os aviões são chamados de hangares. Muito mais do que um abrigo, os hangares também são oficinas incríveis, onde mecânicos e técnicos trabalham duro para consertar, ajustar e preparar os aviões para suas próximas missões. É como se cada avião tivesse sua própria casa de super-heróis, pronta para cuidar deles e deixá-los prontos para voar novamente. Imagine que a construção de um porta-aviões é como juntar todo o dinheiro do prêmio da loteria várias vezes. Afinal, essas maravilhas flutuantes custam bilhões e bilhões de dólares. O USS Gerald Ford, por exemplo, custou mais de 13 bilhões de dólares, o que seria mais de 60 bilhões de reais. Isso é mais dinheiro do que você pode imaginar. E a quantidade de pessoas envolvidas? Pense em uma cidade pequena, com milhares de pessoas trabalhando juntas. Um porta-aviões como o Ford pode ter uma tripulação de mais de 4.600 pessoas. É como se todos os moradores de um bairro inteiro estivessem ali para fazer o navio funcionar perfeitamente. Prepare-se para se surpreender com mais detalhes incríveis sobre porta-aviões. A pista de decolagem é impressionante. Imagine uma reta tão longa que você não consegue ver o final. No caso do USS Gerald Ford, essa pista tem mais de 300 metros de comprimento. Isso é como 3 campos de futebol juntos. E na hora de estacionar os aviões, eles ficam enfileirados como carros em um estacionamento enorme. Esse porta-aviões pode abrigar mais de 75 aviões e helicópteros. Agora vamos viajar no tempo e voltar para a história dos porta-aviões. Tudo começou lá em 1906, com o inventor brasileiro Santos Dumont. Ele voou com um avião pela primeira vez, o que chamou a atenção dos militares dos Estados Unidos. Eles viram como os aviões podiam ser úteis e decidiram experimentar. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, e os porta-aviões brilharam nas batalhas. Lembra do Pacífico? Os Estados Unidos e o Japão competiram para ter os porta-aviões mais poderosos. Foi uma época emocionante, com muita ação e estratégia. A construção de um porta-aviões não é uma tarefa rápida. Demora anos para que esses gigantes dos mares fiquem prontos. O USS Gerald Ford, por exemplo, foi anunciado em 2008, mas só ficou pronto em 2017. Imagine todo o trabalho para juntar os materiais, construir os sistemas e montar a superestrutura. É como construir uma cidade inteira no meio do oceano. Agora, prepare-se para um momento de ação pura. A decolagem. Imagine que o porta-aviões é como um gigantesco elástico e os aviões são como flechas prontas para voar. Para ajudar os aviões a decolar mais rápido, o porta-aviões utiliza um sistema superpoderoso chamado catapulta. Essa catapulta é como um estilingue gigante que lança os aviões para o céu com um impulso incrível. É como se os aviões ganhassem asas extra para voar. E quando é hora de pousar, os aviões não têm uma pista de aeroporto para parar, certo? Não se preocupe, os porta-aviões têm um truque especial: cabos de frenagem. Imagine que são como mãos fortes que seguram os aviões quando eles tocam a pista de decolagem. Esses cabos usam o poder do atrito para ajudar os aviões a desacelerar rapidamente, como se estivessem usando um par de patins mágicos. É uma coreografia incrível de força e precisão, garantindo que os aviões parem em segurança após suas aventuras pelos céus. E como esses navios geram sua própria energia? É aí que entra a magia da energia nuclear. Os porta-aviões modernos, como o USS Gerald Ford, têm reatores nucleares a bordo. Eles funcionam como uma fonte de energia que não precisa de combustíveis tradicionais. Essa energia é usada para mover o navio, acender as luzes, ligar os sistemas eletrônicos e muito mais.
É como se o porta-aviões tivesse seu próprio coração que bate, fornecendo energia para tudo. Além de todas essas maravilhas, os reatores nucleares dos porta-aviões podem produzir energia elétrica por muitos anos, equivalente a várias décadas. Isso é como ter uma bateria poderosa que nunca acaba. No entanto, quando chega o momento em que essa energia começa a diminuir, é necessário um plano inteligente. Assim como um herói que recarrega suas energias, o porta-aviões retorna a uma base especializada, onde os reatores nucleares são reabastecidos e renovados, garantindo que ele continue desafiando os mares por muitos mais anos. É como dar um up nas energias do herói para que ele possa continuar protegendo os céus e os oceanos com seu poder inesgotável. Imagine se um dilúvio gigante cobrisse a Terra, como naquelas histórias épicas. Bem, o porta-aviões seria como a incrível Arca de Noé dos tempos modernos. Com sua capacidade de abrigar mais de 4.600 pessoas, é como se uma cidade inteira estivesse flutuando sobre as águas. Essa arca seria capaz de garantir a sobrevivência de muitas pessoas, oferecendo abrigo, alimento e energia. Ele seria um refúgio seguro e móvel, enfrentando as tempestades com coragem, assim como a Arca de Noé enfrentou as ondas do dilúvio. É quase como se o porta-aviões fosse uma história épica da vida real, capaz de manter a esperança e a sobrevivência em meio às águas tumultuadas do oceano. Imagine que dentro do porta-aviões, mais de 4.600 pessoas estivessem trabalhando e vivendo como uma grande família. Se considerássemos todas as necessidades básicas, como comida, água e energia, poderíamos garantir uma sobrevivência autossuficiente por vários meses. Com a devida administração dos recursos, estima-se que o porta-aviões poderia ser um refúgio flutuante por até quase um ano, mantendo sua tripulação protegida e abastecida. É como se esse incrível navio pudesse ser uma pequena nação móvel, navegando por um mundo de possibilidades e desafios, até que todos voltassem à terra firme, carregando histórias e experiências tão vastas quanto o oceano. E assim, pessoal, nossa viagem pelo mundo dos porta-aviões chega ao fim. Espero que todas essas informações detalhadas tenham te impressionado e inspirado. Se você curtiu essa imersão no conhecimento, não esqueça de deixar um joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as aventuras. Até a próxima decolagem, exploradores. Tchau!